Mas também no capítulo de número 17, nós vamos ver o milagre da farinha, do azeite, quando Deus ele vai multiplicar os recursos daquela viúva. Então ali agora também nesse capítulo de número 17, nós vamos ver acerca da ressurreição do filho daquela viúva, quando Elias vai orar agora, e aquele menino vai voltar a viver outra vez. Agora, quando eu e você entendemos o que acontece nesse capítulo de número 17, aí agora nós vamos precisar voltar um pouquinho no tempo, para nós compreendermos de uma forma melhor. Então agora, Elias, um profeta enviado por Deus, ele vai aparecer de repente no cenário bíblico. Sem uma grande introdução, Elias ele vai diretamente ao rei Acabe, dizendo uma palavra assim, que não haveria chuva. Então agora Elias ele começa a confrontar Acabe, dizendo que não haveria chuva, não haveria orvalho em Israel por alguns anos, 3 anos e meio, até que ele orasse. Essa seca continuaria, e era o castigo de Deus pelos pecados de Israel, por sua adoração a Baal e a Sera. É pelo castigo que eles estão ali se prostrando, adorando a falsos deuses. Então aí eu começo a entender que o significado dessa seca é uma... Olha que coisa linda, meus irmãos, é uma demonstração direta do poder de Deus sobre a natureza. Mas por que, irmã Paloma, é uma demonstração do poder de Deus? Porque a crença daquela época era que Baal controlava a chuva. Aí o Deus grandão, um Deus que é poderoso, um Deus que é lindo, vai usar o profeta Elias, dizendo ali, que Deus agora estava desafiando essa falsa ideia que Baal tinha o controle do clima. É Deus mostrando que ele tem o controle total de todas as situações. Uma vez que essa seca duraria 3 anos e meio, seria um período de julgamento para Israel e seus governantes. Mas agora, quando nós entendemos acerca dessa seca e o porquê dessa seca, nós vamos ver que após o anúncio da seca, Deus ele vai instruir Elias a se esconder no riacho de Querite, a leste do Jordão. E ali o Senhor ele vai começar, aleluia, a sustentar a promessa de uma forma tão milagrosa, porque ali os corpos trazem pão, trazem carne, e agora Elias, em um tempo de seca, bebe diariamente da água do riacho, aleluia. Então esse sustento milagroso ocorre até o dia que haveria falta de chuva, e o significado dos corpos ali trazerem ali pão e carne é tão lindo, meus irmãos, porque se olharmos para a lei mosaica de acordo com Levítico 11:15, os corpos eram considerados animais impuros, mas mesmo assim o Senhor utiliza eles como agentes para alimentar Elias. Isso mostra como Deus ele pode usar o que ele quiser para cumprir os seus propósitos. Aleluia! Nós estamos em um congresso de jovens, na segunda noite deste congresso, e eu confesso aos irmãos que a minha grande preocupação antes de chegar aqui, ao decorrer dessa semana, foi: Senhor, o que eu vou levar para esses jovens? Porque muitos aí fora acham que precisam maquiar a palavra, maquiar o evangelho. E eu me lembro que em uma das madrugadas, enquanto eu indagava o Senhor falou no meu coração: Paloma, você não precisa maquiar a minha palavra, você não precisa colocar enfeites, você apenas precisa pregar a palavra, pregar a Bíblia. E talvez o que eu irei dizer aqui nessa noite não te agrade, mas eu vim pregar a Bíblia, eu vim pregar as Escrituras sagradas. Então voltamos para a Bíblia nessa noite e vamos começar a compreender agora, meus irmãos, que o Senhor vai usar os corpos para cumprir os propósitos dele. Então agora eu olho para
aquele riacho secando. E talvez a preocupação de Elias seria agora. O Senhor enviou essa seca. Será que agora eu vou morrer de sede? Mas ali, enquanto aquele riacho está secando, agora o Senhor ele começa a preparar o cenário para o próximo ato de provisão, ou seja, cenário para um novo milagre, para um novo sobrenatural sobre a vida de Elias. Oh, glória a Deus! Aleluia! E aí, quando esse riacho ele vai secar, a palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor agora vai dar uma ordenança a Elias para que ele fosse à cidade de Israel. Então, localizada fora de Israel, era um território fenício, era a terra de Jezabel, meus irmãos. E lá havia uma viúva muito pobre. E aí eu olho, uma viúva muito pobre que seria usada para sustentar Elias. Mas agora eu olho para a palavra, eu olho para a Bíblia, eu entendo agora que o Senhor, ele estava prestes a mostrar para Elias o que o Senhor faz com vasilhas vazias. Oh, aleluia! Glória a Deus! Oh, amado caminhão! O que o Senhor estava preparando para Elias? Porque os recursos daquela viúva eram escassos. Um pouco de azeite, um punhado de farinha, oh, aleluia, e alguns gravetinhos para fazer o fogo. Os recursos de Elias eram abundantes, mas os daquela viúva eram tão poucos e não escassos. Mas por que os recursos de Elias eram abundantes? Porque foi o Todo-Poderoso que mandou Elias. Todas as vezes que o Senhor nos manda aí, é que Ele já está cuidando de tudo. Não precisa se preocupar que dos detalhes é Ele que cuida. Glória a Jesus. Mas qual é a cena, irmã Paloma, que Elias vai encontrar? Elias agora está chegando ali na porta daquela cidade. Talvez ele imaginava, ela pode ser pobre, mas ele não imaginava o quão pobre e o quanto aquela mulher agora, por causa da sede, estava padecendo. Ao chegar ali na porta daquela cidade, Elias ele vai se deparar com uma seguinte cena. Aquela mulher agora, ela está para preparar a sua última refeição, isso mesmo, a sua última refeição. E aquela mulher, ela está colhendo os gravetos à porta da cidade para fazer uma pequena fogueira. Na verdade, quando nós olhamos que aquela mulher estava à porta da cidade, nada mais é que ela estava recolhendo como se fossem os restolhos que caíam. Por quê? Havia um tráfico muito importante ali, que aquelas pessoas passavam muitas cargas por ali. E o fato de se passar cargas ali era um local propício para aquela mulher viesse encontrar pedaços de graveto que foram jogados fora, ou seja, ali havia um resto de graveto, porque na verdade ela só tinha um pouco de farinha e um pouco de azeite, mas farinha e azeite eram os principais produtos de exportação da cidade de Sarepta. Então ela sabe que ela está no lugar certo, mesmo ali, abaixadinha, eu imagino ela colhendo aqueles gravetos que estão sobrando ali, mas ela mal imaginava, que ela pensava até, eu estou aqui recolhendo o resto, mas eu sei que pelo menos uma última refeição eu vou ter para o meu filho, para mim se alimentar. Mas ela sabia que o cenário haveria de mudar. Então, pelo fato de haver uma escassez ali, nós vamos ver o quanto essa seca estava sendo rigorosa. Porque farinha e azeite, meus irmãos, faziam parte de uma refeição básica naquela época. Porque essa refeição era preparar um pequeno pão achatado, feito de farinha, mas ele era cozido no azeite. E essa mulher queria preparar essa última refeição. Então ali, quando aquela mulher está prestes a oferecer um pouco de água para o profeta vai pedir um pedaço de pão. Meu Deus! Os recursos dela eram pouco. Ela vai
pela gentileza, oferecendo um pouco de água, mas na verdade o que Elias tinha era fome, ela também tinha fome, ambos estavam com fome, mas e aí, meu Paloma, como que vai ser? Ela nada tinha. Mas quando Elias vai pedir, na verdade ele vai garantir àquela mulher, se ela fizesse, não faltaria azeite, faltaria farinha até o fim da seca. E uma vez que Elias vai transmitir essa mensagem, que não faltaria, oh aleluia, farinha, tem azeite, oh glória a Deus, até o fim dessa seca, porque um dia Deus enviaria chuva, mas Elias dizendo, eu imagino assim, olha, se você for ali preparar aquele pãozinho para mim, oh aleluia, Jesus, ele está ali, oh glória. Agora eu imagino Elias, se você tão somente atender esse pedido, eu tenho a plena certeza que até o fim dessa seca o Senhor não há de te desamparar. Oh glória a Deus, nós temos ouvido a voz do Senhor, obedecemos aquilo que o Senhor tem nos ordenado, é ter a certeza que o Senhor, Ele cuida de tudo, e de fato o Senhor cumpriu, o Senhor zelou pela tua palavra. Oh glória a Deus, porque aquela viúva foi obediente, ela vai fazer o que Elias pede. Então aí quando ela faz, oh glória a Deus, ela prepara o cenário para o milagre. Oh glória a Jesus, e de fato farinha e azeite não acabaram. Oh glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Se olharmos para o que é uma viúva e pobre naquela época, nós vamos ver que as viúvas, elas eram vulneráveis naquele tempo. Elas não tinham a segurança de um provedor masculino, porque no sistema cultural daquela época, elas dependiam ali da generosidade da comunidade, ou até mesmo de um milagre, assim como ocorreu ali com Elisa e com aquela viúva. Mas foi a obediência daquela mulher, foi a fé daquela mulher que fez ela viver um milagre. Oh, aleluia, nas palavras que Elias disse para ela, porque embora ela podia até estar com fome, mas ela confiou. Oh, aleluia, ela não estava nem vendo, mas ela confia. Oh, aleluia, às vezes eu e você não vemos, mas confia. Oh, aleluia, oh, glória a Deus, porque quando nós confiamos sem ver, mas tão somente acreditamos, nós preparamos o cenário para o milagre. Oh glória a Jesus, oh aleluia, aleluia. E ela confiou na palavra de Elias, e agora ela vai seguir as suas instruções, e ali quando ela segue, ela é obediente, tudo isso se resulta no milagre tão milagroso. E ali ela, o seu filho Elias são alimentados por muitos dias. Mas agora, de repente, aquela mulher, ela estava pegando alguns gravetos. Aí agora a maior preocupação dela era: será que eu vou morrer de fome? Será que eu vou morrer de sede? Mas agora estava tudo tranquilo, porque agora ela tinha que comer ali, não faltaria nada para ela. Mas agora, quando talvez estava todo mundo acomodado ali, surge outro problema. E o problema que surge começa lá no capítulo 17, no versículo 17 até o número 22. Porque depois de algum tempo, o filho dessa viúva, ele vai ficar gravemente doente. A Bíblia não vai dizer qual foi a doença ou porquê, mas diz que ele morreu. E agora aquela mulher vendo, sentindo a dor de uma mãe, a dor da perda, ela vai ali olhar e vai primeiramente culpar Elias, porque ela acreditava que tudo aquilo estava acontecendo, porque foi Elias que tinha atraído o julgamento de Deus sobre a casa dela.
porque os profetas eram considerados muitas das vezes naquele tempo perigosos, e conviver com um profeta representava até um risco considerável. Então agora aquela mulher olha para aquela situação, a morte do seu filho, ela acredita que ela está sendo castigada por algum pecado, por alguma ofensa, achando que foi Elias que trouxe o julgamento sobre a tua casa, e é por isso que o seu filho estava morto. Mas a resposta de Elias é pegar o corpo da criança, levar para o andar superior, onde ele está hospedado. E ali, o que eu acho lindo é que ele vai clamar 3 vezes, pedindo ao Senhor que a vida daquela criança voltasse. Então ali Elias vai devolver ali aquela criança agora para os braços da mãe, e agora aquela criança está com vida. Então agora aquela mulher vai reconhecer que de fato Elias é um homem de Deus, e que verdadeiramente a palavra do Senhor é verdadeira. O que eu olho e eu compreendo que as evidências, ao olhar para esse texto, deixam muito claras que de fato aquela criança havia morrido. Ela não desmaiou, ela não entrou em um transe temporário. Aquela criança, ela para de respirar, o seu espírito deixa o corpo, porque de acordo com Tiago 2:26, quando o espírito ele deixa o corpo, a pessoa está morta, e grande foi a aflição daquela mãe quanto do profeta. Eu imagino o que está passando na cabeça de Elias. Aquela mulher me hospedou, ela me deu de comer, e agora, como pode o filho dessa mulher estar morto? Eu não fiz nada. Eu imagino Elias agora olhando para aquela mãe, e aquela mãe culpando: foi você que trouxe morte para minha casa, foi você que é o culpado do meu filho estar morto. Mas ali agora eu olho que ali aquela mulher e o profeta entram em desespero. Mas talvez aquela mulher está até agora acusando o profeta, e a resposta de Elias tão somente é pegar aquela criança e levar para o andar de cima. Mas a oração de Elias, meus irmãos, é que de fato Elias ele não aceita que a morte ali daquela criança como um fim. Por isso ele clama com fé. Olha o segredo aí, clamar com fé, pedindo que Deus restaure a vida daquela criança. Então nós vamos ver que, até se nós voltarmos nos versículos, que Elias ele deita ali sobre o corpo daquela criança, talvez um costume da época, como uma identificação de uma entrega total, uma identificação com o sofrimento daquela mãe. Oh, aleluia! Então nós vamos olhar para a história dessa ressurreição, e quando nós vamos contemplar que é a primeira ressurreição registrada na Bíblia, então Deus, ele não somente ouve a oração de Elias, mas ao mesmo tempo Deus ele vem com uma resposta, restaurando a vida daquele menino. Glória a Deus! Então é o Senhor mostrando o poder sobre a vida, sobre a morte, aquele que tudo pode, aquele que tudo faz. Oh, glória a Deus! Então eu olho para a palavra do Senhor e eu entendo que Elias ele não só ora por medo ou por desespero. Elias ele ora porque ele acredita que ainda há esperança. E uma vez que Elias acredita que ainda há esperança, ele ora com fé, com determinação, clama 3 vezes, oh aleluia, porque ele sabia que somente o Senhor pode dar vida àqueles que estão mortos. Oh aleluia, oh glória para aquele, oh glória a Jesus, que às vezes eu e você não imaginamos como essa vida espiritual, mas nessa noite eu não sei como você entrou aqui com a tua vida espiritual, tá fraquinho ou já morreu espiritualmente, mas nessa noite tem vida pra minha vida, pra tua vida, oh glória a Jesus. Então uma vez que Elias sabe que somente o Senhor pode ressuscitar, é porque havia esperança, porque durante o tempo que ele ficou ali na casa daquela viúva,
milagre da farinha, do azeite não acabaram, foram sustentados. Mas agora esse menino vive outra vez, oh glória a Deus. Mas a torrente de Querite, o riacho de Querite, essa seca foi o teste para Elias. Mas a morte daquele menino foi o teste para a viúva. É preciso compreender que grandes testes, grandes promessas do Senhor sobre a minha vida, sobre a tua vida, serão sempre acompanhados de grandes provações, de grandes testes. O Senhor tem promessa, glória a Deus, aleluia. Mas tem também teste, tem provação, tem dificuldade, mas em todas elas é o Senhor conosco, porque é aquele que não nos desampara, mas segura nas nossas mãos. Aleluia. E nessa noite eu não sei como você chegou, mas a palavra do Senhor é: levanta a tua cabeça, escuta esse peito, juventude, e caminha, 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 caminha. Oh, aleluia! Oh, glória a Jesus! Oh, aleluia! Oh, glória! Então, quando Elias olha e pede para aquela mãe dar um filho, ele sente, ele tem a certeza que o Senhor vai dar vida outra vez para aquele menino. Então, ao olhar para essa primeira ressurreição na Bíblia, nós vamos ver que ele leva, ele não coloca numa sala, ele não coloca numa cozinha, ele leva para o quarto, para o secreto. Ah, que coisa linda! Talvez nós entregamos os nossos problemas para tanta gente, para amigos, para amigas, para tanta gente, e às vezes nos esquecemos que o verdadeiro lugar onde nós devemos é abrir a porta do nosso quarto, fechar essa porta, porque o nosso Pai que nos vê lá no secreto, o Senhor viu Elias, foi no quarto, foi no secreto. E sabe o que eu entendo, meus amados irmãos? Sabe o que eu entendo, jovens? Oh, aleluia! Que tem coisa que ninguém vai resolver por você enquanto você não abrir a porta do teu quarto, fecha ela, dobrar o teu joelho e clamar pelo Senhor, porque tem coisa que é só no secreto que se resolve. Oh, aleluia! Oh, glória! Oh, aleluia! E é através da persistência, oh, aleluia, Jesus! Oh, glória! Essa persistência, ela é um requisito fundamental. Quer alcançar as grandes bênçãos do Senhor? Quer alcançar aquilo que vocês têm clamado em oração? Aleluia! É persistir, é perseverar. Porque eu sou jovem, meus irmãos, e eu já passei por muito isso, muitas das vezes. Nós que somos jovens temos o costume: Senhor, eu te entreguei hoje, mas eu quero que o Senhor resolva amanhã, papai. E as coisas de Deus, meus irmãos, elas levam tempo. O Senhor não é como um micro-ondas, colocou lá dentro 3 minutos, tá pronto. Não é que nem o iFood pediu, daqui a pouco chega. As coisas do Senhor demoram tempo, porque o tempo do Senhor é perfeito. E às vezes o Senhor, Ele faz quando eu quero. Eu não tenho estrutura para suportar aquilo que o Senhor deseja me entregar. Mas está demorando, é porque vale a pena. Oh, glória! Se demora, é porque vale a pena. Oh, aleluia! E tudo aquilo que vale a pena, meus irmãos, é investir o nosso tempo, as nossas orações, as renúncias. Vale a pena ser um jovem, uma jovem que trilha um caminho de santidade, de perseverança, e acreditar que no tempo determinado o Senhor ouve a nossa voz. Sabe por quê? O Senhor não é Deus que é surdo, não. Ele ouve a minha voz, a tua voz. Imagina quantas pessoas oram ao mesmo tempo que eu e você, mas Ele sabe quem são vocês. Ele reconhece cada voz. E Ele é aquele
aleluia, ouvir a voz de vocês. Oh, aleluia. Por isso, juventude, ore, mas ore mesmo, porque a oração nos faz alcançar aquilo que eu e você não imaginamos. Oh, glória a Deus. E eu vejo algo lindo, que Elias, ele ora, e aí o menino ressuscita. Então, Elias orando, o menino ressuscitou. Então, o fato desse menino ter ressuscitado é a resposta que o Senhor ouviu, mas o Senhor não somente ouviu, como o Senhor responde. Porque eu imagino que o segredo, e eu trago isso para a minha vida desde a minha infância, oh, glória a Deus, que o segredo não é orar até Deus ouvir, mas é orar até Deus responder. Porque agora nós olhamos para o texto e vemos que o Senhor atendeu o clamor de Elias. E foi a fé de Elias que levou ele à certeza que o Senhor não somente haveria de responder, mas o Senhor também estava ouvindo ele. Porque eu vou trazer um exemplo muito prático para nós compreendermos. Aleluia. Então, eu e você, jovens, congresso de jovens, nós temos o costume, vamos fingir que tem um balde com água no meio dessa igreja. E a nossa tendência é sempre olhar para dentro desse balde. Ele pode até estar cheio de água, mas eu só fico olhando para dentro do balde que está com água. E eu me esqueço de quem é o dono da fonte, de onde aquela água saiu. E aí eu olho, eu não somente me esqueço, eu fico olhando só para o que está dentro do balde, mas eu não olho para o dono da fonte. E aí eu me esqueço de quem é o dono da fonte, e o dono da fonte é Jesus. Então, muitas das vezes, nós se esquecemos, oh, aleluia, do Deus vivo, do Deus da esperança a conservir, ou seja, muitas das vezes só olhamos para o problema que está ali, mas esquecemos de olhar para o Senhor, que pode resolver qual seja o problema. Uma vez que olhamos para o Senhor, aquele que tudo pode, aquele que tudo faz, se havia esperança para aquele menino, oh, glória a Jesus. Imagina agora ali aquela esperança sendo demonstrada sobre a vida daquele menino, porque ao ressuscitar é o poder de Deus sendo demonstrado. Então eu olho para o capítulo de número 17, eu olho para o versículo de número 22 e eu vejo que essa ressurreição do filho dessa viúva é um lembrete que o Senhor, ele tem poder sobre a morte. Simboliza como o Senhor, ele pode trazer vida onde tinha só sofrimento, dor, onde não havia mais saída, e como o Senhor pode trazer uma vida nova, um renovo. Então ali eu olho para esse versículo e eu vejo ressurreição, eu vejo esperança, eu vejo vida, e eu vejo agora, oh, aleluia, olhando para esse tema, ainda é esperança. Não tem como olhar para esse tema, ainda é esperança, e não se lembrar do patriarca Jó. Duro foi o sofrimento de Jó, e a palavra que rege a vida de Jó é esperança. Glória a Jesus. A palavra que rege a vida de Jó é esperança. E eu vou estar lendo com vocês em duas versões diferentes. Jó 14, versículo 7 ao 10. A minha primeira versão diz assim: porque a esperança para a árvore que se for cortada ainda se renovará. Não cessarão seus renovos, se envelhecer na terra sua raiz, e morrer o seu tronco no pó. Ao cheiro das águas brotará, dará novos ramos como uma planta. Em outra versão: até uma árvore tem esperança. Se é cortada, pode voltar a brotar e a produzir ramos e folhas.
mesmo quando as suas raízes envelhecem e o seu tronco seca, ainda assim, regada pela chuva, brotará, dará ramos, como se fosse uma planta nova. Oh, aleluia! Olhar para esse texto é compreender que ele traz aí consigo um florescimento acerca de uma árvore que cortada, mesmo envelhecida, e nos traz algumas lições importantes acerca da esperança em nossa vida. Bem sabemos que tudo é possível ao nosso Deus. Ele faz tantas maravilhas que nós não podemos contemplar e nem contar. Oh, aleluia! Então, aí eu olho para esses versículos e eu vejo que há uma árvore velha pode produzir novos ramos, e ele faz essa árvore velha, mesmo que cortada, florescer novamente. Jó, ele estava totalmente ali com uma falta de esperança. Enquanto isso, Zofar havia garantido que talvez ainda poderia até haver esperança para Jó, caso ele reconhecesse os seus pecados e se arrependesse, como está escrito lá em Jó 11, do versículo 3 ao 20. Mas Zofar, ele não se encontra na situação que Jó estava. Então, o ponto de vista de Zofar é diferente do ponto de vista de Jó. Jó, ele olha para o seu futuro como um futuro desanimador, mas ainda havia esperança. É por isso que Jó está apresentando uma imagem muito forte da árvore que foi cortada. E aí nós vamos ver que ele vai dizer que há possibilidade de voltar a brotar. Glória a Deus. E aí eu vim aqui nessa noite, se para uma árvore, oh aleluia, tem esperança, quanto mais para vocês jovens aqui nessa noite, quanto mais para vocês, meus irmãos, porque se há esperança para uma árvore cortada, há muito mais esperança para mim, para você que é cristão. É por isso que nós precisamos compreender. Todas as vezes que olhamos uma situação e dizemos, Senhor, não tem esperança. Todas as vezes que olhamos para uma determinada pessoa e vemos, Senhor, não tem esperança. Na verdade, é como se nós estivéssemos batendo a porta na cara de Deus e dizendo, Senhor, aqui o Senhor não pode operar, aqui o Senhor não pode trabalhar. Jó, ele não havia batido nessa porta, oh aleluia, mas ele estava tão próximo de fazer, porque agora os seus amigos não estavam ajudando em nada. Mas eu vim aqui nessa noite te dizer, não bata a porta no rosto de Deus, porque quando eu e você dizemos, Senhor, não tem jeito, é como se estivéssemos batendo a porta do rosto de Deus e dizendo, Senhor, tu não podes fazer. Mas eu olho para o Deus das impossibilidades, de um Deus que muda aonde não tem como mudar, de um Deus que traz solução aonde não tem solução, e eu vejo que para o Senhor tudo é possível. Então nessa noite eu vim aqui te perguntar, existe alguma situação difícil demais que você não tem conseguido superar, que você não tem conseguido vencer? E a resposta para essa pergunta é muito simples. Pode ser impossível para ti, mas para o Senhor, oh aleluia, não existe nada tão difícil que Ele não possa fazer. Oh aleluia, aquele que manda no céu, aquele que manda na terra, aquele que tem o universo na palma das mãos, não existe impossibilidades para Ele. Por isso, ainda há esperança. Oh glória! E quando eu olho para essa palavra esperança, descrita como uma confiança, uma expectativa no futuro, baseada nas promessas de Deus. Esperança não é um desejo ou um pensamento positivo, mas é uma certeza fundada na fé que Deus, Ele há de cumprir todas as suas promessas. Glória a Deus, oh aleluia! E aí eu olho que
porque não tem raízes. Mas a nossa esperança, ou glória a Jesus, ela se torna cada vez melhor, porque ela está arraigada do Cristo vivo, na sua palavra, que é viva, é eficaz, palavra essa que penetra entre a divisa da alma e do espírito, oh glória. E quando eu vejo que a nossa esperança está arraigada no Cristo vivo, oh aleluia, então, uma vez que estamos arraigados no Cristo vivo, na palavra viva, eu olho para o que está escrito lá em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo de número 3, de acordo com a nova versão transformadora, que diz assim: todo louvor seja a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança. Oh, aleluia! A nossa esperança é Cristo. A nossa esperança é o Cristo vivo. Aleluia! Ele não está morto, mas Ele vive. Ao terceiro dia Ele ressuscitou. Estamos aqui porque Cristo vive, aleluia. É por isso que a nossa esperança é em Cristo, oh glória a Deus. E aí eu olho para o que está lá em Zacarias 9,17, onde o profeta Zacarias escreveu: porque quão grande é a sua bondade, quão grande é a tua formosura, o trigo fará florescer os jovens, oh aleluia. Oh glória a Deus, o trigo fará, oh aleluia, os jovens florescer. Então eu vim aqui para dizer que a nossa geração, que a nossa juventude não está morta, mas irão florescer outra vez, oh aleluia. E aí eu olho para o que está escrito lá em Romanos, capítulo 15, versículo 13, que o Deus da esperança, oh glória, os encha de alegria, oh glória, de paz, enquanto vocês, juventude, creem nele. Eu oro para que vocês transbordem de esperança nele, mediante o poder do Espírito Santo. Oh glória a Deus, oh aleluia. Então, para essa juventude, Cristo é a esperança. Glória a Deus. Uma vez que entendemos que Cristo é a nossa esperança, os jovens começam a florescer, pois há esperança para os jovens. E a nossa geração, ela está de pé, porque um dia, quando estávamos tão afundados no pecado, o Senhor olhou, mesmo ali nós tão sujos, tão afundados em sofrimento, em pecados, quando olhavam diziam: não tem jeito, não tem esperança, não tem perspectiva alguma. Aí o Senhor olhou para mim, para vocês e disse: ainda há esperança. Oh glória! Porque Deus, esse é o Deus que eu e vocês servimos, que transforma cenários impossíveis em coisas possíveis. Por isso, o meu desejo nessa noite de hoje, para essa juventude, é que vocês sejam cheios do Espírito Santo, para que vocês transbordem a alegria, a paz e a esperança de Cristo, e saibam que não existe algo impossível para o Senhor, seja qual for o problema, seja qual for a situação. Cristo é a saída, Cristo é a solução, porque o Senhor, Ele chega em um ambiente de desesperança e Ele traz esperança. Pode ninguém acreditar na juventude, mas o Senhor, Ele acredita. Se tem um Deus que investe onde ninguém quer investir, esse é o Deus a qual eu sirvo. Oh aleluia, porque um dia o Senhor investiu tanto em mim, tanto em vocês, que Ele lá
lá naquela cruz do Calvário. Glória a Deus. Ele pagou um alto preço. Vocês estão aqui sentados, todos bonitos e bonitos de Jesus, mas é porque um dia o Senhor pagou um alto preço. Foi preço de sangue, de sofrimento. Ele foi moído, transpassado. Sobre a cabeça dele havia uma coroa de espinhos. E porque eu e você, jovens, olhamos para situações e dizemos: eu vou parar que é melhor, eu vou desistir porque é melhor. E eu sempre aprendo e eu trago isso para a minha vida. E todas as vezes que eu acho que o sofrimento está muito grande, eu me lembro de tudo que Jesus passou. Jesus, muitas das vezes, apontado pelos fariseus, cuspiram no rosto de Jesus. Jesus, já tentaram matar Jesus, empurrar Jesus no precipício, dar um soco em Jesus, tantas as coisas que Jesus passou. Mas ele não desistiu. Ele foi até o final. Ele foi até o final por mim e por você. Por isso, quando eu digo que o Senhor, Ele investiu em você, Ele investiu em mim, é porque Ele pagou um alto preço pelas nossas vidas. E se Ele pagou um alto preço pela minha vida, pela tua vida, é porque ainda há esperança para mim e para você. Nós só chegamos aqui porque o Senhor investiu em mim, em você. Éramos projetos falidos, mas aí o Senhor olha para um projeto falido e Ele já vê coisa linda, porque o Senhor vê aquilo que eu e você não vemos. Então, nessa noite de hoje, eu vos pergunto: o que é difícil demais para você? Está difícil a prova? Está difícil a luta? Parece que você não consegue caminhar porque tem algo errado, ou porque você se sente fraco demais, porque de fato pecadores nós somos. No dia que nós não pecarmos, o Senhor Ele recolhe e leva para a glória. Nós somos seres sendo aperfeiçoados até o dia de Cristo Jesus. Mas, ainda assim, mesmo vivendo em um mundo pecaminoso, em um mundo que todos os dias o pecado bate a porta, dá sim para viver, dá sim para acreditar que ainda há esperança para a nossa juventude. Porque dá para um jovem viver em santidade, sim. Dá para um jovem ter uma vida de oração, sim. Dá para um jovem renunciar pelo Senhor, sim. Porque tudo vale a pena se é para o Senhor. Então, nessa noite, eu vim te dizer: eu não sei o que sabe, mas nessa noite, abra os teus olhos espirituais, que ainda há esperança.